E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Marcos de Atualidades, e vamos começar Aprendi Mais Essa aí comigo? Vamos lá? O assunto hoje é um que eu comentei essa semana aí de leve, né? Dei aí um toque no Top Atualidades que tem a ver com a greve dos caminhoneiros, essa questão do aumento dos combustíveis e tal. E eu comentei que falaria sobre por que, né, as razões e os motivos do aumento do barril de petróleo, que até recentemente beneficiava inclusive o Brasil, né? Todos os BRICS, os membros dos BRICS, tirando a Rússia, estavam sendo bastante beneficiados com a queda do preço do barril do petróleo, né? A Rússia, eu vou explicar por quê, ela é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, mas aí você vai, espero eu, entender aqui nessa essa breve explicação aqui do professor Marcos, porque a Rússia foi extremamente prejudicada na queda do preço do barril do petróleo, e ele, né, a Rússia, como membro dos BRICS, foi o único que não se beneficiou, porque Brasil, Índia, Chile e África do Sul estavam de boa com a queda do preço do barril do petróleo. Então eu vou mostrar aqui para vocês a lousa, porque o material está aí na lousa. E aí o que ocorre? Eu dividi aqui em duas partes, porque primeiro, o aumento, né, houve aí uma variação década passada, até 2003 o preço estava muito alto, depois ele baixava, depois ele subia, chegando antes da crise da bolha imobiliária americana a 114 dólares o barril. O que, para a Venezuela, por exemplo, representava aí uma enxurrada de dinheiro, já que a Venezuela, membro da OPEP, não é? Não pode esquecer aqui, a OPEP foi um dos maiores beneficiados, por isso que o Hugo Chávez estava com aquela dinheirada toda na mão e podendo repassar produtos para a sua população mais carente e, claro, manter-se ativo na política do país. E comentei isso já mais de uma vez aqui no Top Atualidades. Agora, a partir de 2008, o que ocorreu com o preço do barril do petróleo? Ele foi caindo. E aí, um dos motivos, né, eu estou apontando aqui para vocês, um dos motivos da queda foram as novas jazidas que são encontradas no mundo, incluindo pré-sal brasileiro, energias alternativas. Então, por exemplo, né, China, Brasil tem investido muito em energias alternativas, principalmente energia limpa. No caso do Brasil, né, na eólica, tem ganho aí destaque em toda a América Latina, já é hoje o maior produtor de energia eólica da América Latina. E o querogênio, ou querogênia, o que é isso, querogênia? É o óleo de xisto, o gás de xisto, perdão. O gás que é extraído de uma rocha sedimentar, né, fundo de oceanos aí há milhões de anos atrás, rico, né, em gás natural. E os americanos desenvolveram aí uma espécie de fraciona, eles quebram essa rocha, retiram o gás que contém dentro dela, transformando os Estados Unidos num dos maiores produtores de gás natural do mundo. Claro que isso fez com que houvesse uma diminuição nas importações de petróleo, principalmente da Arábia Saudita. E é claro que a OPEP, apesar de ser prejudicada com a queda no preço, manteve a produção elevada. E você sabe, não é, candidato, que quanto maior a oferta, menor o preço do produto. Agora, vamos lá, não podemos nos esquecer, quem é que mantém a produção, quem que decide a produção, se aumenta a produção de petróleo ou diminui, quem que decide o preço do barril, se aumenta ou diminui? É a OPEP. Então, para você que não sabe quem é que forma aí a organização dos países exportadores de petróleo, aqui está
o nome deles, entre eles o mais importante, né, que é a Arábia Saudita, Argélia, Angola, Equador, Irã, Venezuela, Líbia, Nigéria, Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. São eles que formam a OPEP, que tem esse cartel aí do preço do barril de petróleo. Agora, por que os estoques, como eu estava lembrando aqui, por que os estoques ficaram em alta? Os americanos estavam importando menos petróleo, e a China deu aí uma puxada de mão, né, no freio de mão, deu uma desacelerada, estava crescendo 11, 13, 14% ao ano e começou a desacelerar a sua economia, apesar da China ser hoje o segundo maior consumidor de petróleo do mundo e ter inclusive sido beneficiada com a queda do preço. A China importou menos petróleo. Então, é claro, os estoques deram uma alta. Por que então o preço passou a subir, não é? Por que a alta, sendo que até a semana passada já estava chegando a 75 dólares o preço do barril, mostrando que isso é uma tendência para continuar a subir. Primeira tese é, claro que o preço do barril do petróleo não poderia ser mantido a menos de 50 dólares para sempre. Acreditar nisso é acreditar em Papai Noel. Então era esperado que uma hora, a partir da diminuição dos estoques da OPEP, o preço subiria como vem acontecendo. Outra situação que explica a alta do preço do barril, que é questões políticas. Os Estados Unidos e as imposições ao Irã, devido àquilo que eu tenho lembrado vocês aqui no top, a questão do G5+1, né, do projeto nuclear do Irã. A imposição, ou as imposições econômicas ao Irã tendem a aumentar, e é claro que isso está mexendo aí com o preço do barril de petróleo, e o fato da Rússia, né, do senhor Vladimir Putin, não ter abandonado de forma alguma o seu apoio a Bashar al-Assad na Síria. Então, não tem por que achar estranho, se é que de repente isso está ocorrendo com você agora. Questões políticas, claro, elas vão mexer sim no preço do barril de petróleo. Afinal de contas, trata-se da matéria-prima mais usada, né, mais extraída da indústria, da nossa praticamente sociedade moderna. O petróleo ele é fundamental para que essa economia, para que essa indústria, para que a nossa sociedade possa funcionar de forma mais plenamente. Então, essas questões políticas, elas mexem sim com o preço do barril. E para fechar a dupla, né, Washington-Riad, né, capital da Arábia Saudita, essa dupla dá o que falar. Apesar de os Estados Unidos não estar aqui na OPEP, a aliança entre as duas capitais, ela tende a facilitar a vida para árabes sauditas e para o consumo de petróleo dos Estados Unidos. Afinal de contas, os americanos são responsáveis por 25% de todo o petróleo consumido no mundo. Então essa dupla aqui é fundamental. E ela tem se mostrado eficiente contra aqueles, né, politicamente falando. É o caso da Rússia, como eu já lembrei, é o caso do Irã e é o caso da Venezuela. São os três países mais prejudicados com a variação de petróleo, do consumo de petróleo ou do preço do barril de petróleo. Então, essa alta do preço de barril, com certeza tem a ver com a relação Washington-Riad versus, né, Rússia, Irã e Venezuela. Voltando aqui, então, e o meu tempinho já está estourando, vai observando, porque parte do que explica a questão aí da greve, né, da paralisação dos caminhoneiros, que já fez mais de uma semana e que está mexendo política e economicamente com a nossa sociedade, isso tem uma relação sim com o aumento
do preço do barril de petróleo. A gente não pode alegar que tem só isso, né? Nós sabemos a questão aí, temos acompanhado das reivindicações dos caminhoneiros, o fato de você ter um frete tão alto e um caminhoneiro que sai de Porto Alegre para chegar até Natal, só ele sabe como o preço do óleo diesel vai variando de estado a estado, pedágio, estradas ruins, como eu lembrei agora aqui no top dessa semana, né, que o Brasil só tem 211 mil quilômetros de estrada e mesmo assim 80% delas são quase que inoperantes. Então o país realmente carece de uma infraestrutura e também essa classe trabalhadora finalmente entendeu o poder que tem nas mãos, né? O país praticamente depende demais desse transporte, que é um dos mais caros do mundo, que é o rodoviário, ok? Então, pegando aí, né, pra gente aqui fechar, espero que você tenha gostado e entendido por que a variação de preço do barril de petróleo e também as causas políticas e econômicas que estão por trás do consumo dessa que é a mais importante matéria-prima da nossa indústria aqui do século XX e XXI. Fechou?